me dá só uns minutinhos da sua presença e da sua atenção, porque eu quero falar com algo com você essa noite. Vou pedir para você começar assim, ó. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Aquieta-te. Porque está do outro lado, fala, aquieta-te. Deixa eu ler a palavra de Deus com você. Vamos testar. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. A palavra de Deus vai dizer assim, olha, vem comigo, passa a quinta, porque eu tenho 25 minutos para pregar, quer dizer, 20. Marcos 4, 35, a Bíblia diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu pegar uma Douglice aqui agora. Quem pode dar um glória comigo aí agora? Vem a banda. Não, a banda não está. Douglas sabe que eu estou brincando com ele. Fala uma coisa para você. O mar da Galileia, eles conheciam e sabiam que tempestades aconteciam em todo o tempo. Existem momentos que você precisa ter a consciência de que a tempestade ela vai vir, ela vai chegar. Na geografia, esse grande mar da Galileia é um mar muito lindo, maravilhoso. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, 210 metros abaixo do nível do mar. De 20 até 230 metros de profundidade, ele fica a 100 quilômetros de Jerusalém. Querido, de um lado, as montanhas da Galileia. Do outro lado, as montanhas de Golã. Um lago de água, você não falou que é o mar? Sim, mas é um lago de água fresca, no norte da Palestina, em forma de coração. O mar era um lugar de beleza inspiradora. Era um centro de atividade comercial na época de Jesus. Os ventos que desciam do monte mais alto da Galileia, o Monte Hermon, causavam violentas tempestades por conta das fortes correntes de ar frio que vinham de níveis mais altos até os níveis mais baixos. E quando tocava, a tempestade se formava. A tempestade e o mar aquietou-se diante de um homem chamado Jesus. O que ele tem de especial para isso acontecer? Bom, para começar, nós estamos falando do próprio Criador, o Deus vivo, que desceu do céu. Então, que a criatura, que é o mar, tem que obedecer ao Criador. Seja qual for a tempestade que você estiver passando, ela vai ter que obedecer ao Criador. Tem duas novidades para eu te contar essa noite, eu quero que você leve para casa. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dificuldade e tempestade. Ah, mas agora eu sou crente. Parabéns. Aí vem a tempestade. Mas agora eu sou crente. Ela vem do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, ela vem. É uma questão de quando, onde e como. Segundo ponto, a tempestade vem, mas o segundo, nada foge do controle da mão de Jeová. Versículo 36 na minha versão diz assim: então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos
o acompanharam. Tem muitos momentos da nossa vida que Jesus já está no barco e nós temos a maldita capacidade de mandar ele para fora do barco. Estou falando com alguém aqui essa noite que Jesus de repente já esteve no teu barco, ou está no teu barco e você mesmo é quem empurra ele para fora do barco. Pode deixar, Jesus, eu estou com tudo planejado aqui, já fiz os meus planos para 2024, e eu estou em algum deles. Tá, não deu tempo de colocar o Senhor, então o Senhor vai ter que sair do barco. A Bíblia começa a nos dizer que, sendo tarde, Jesus disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. Esse passemos para outra margem se refere ao mar, ou por uma outra versão, vamos atravessar para o outro lado. Tem momentos em que a tempestade não é uma escolha, mas é um fato, ou seja, ela vai acontecer. Não tem como escolher se eu vou passar ou se eu não vou passar pela tempestade. Não tem uma outra possibilidade, é uma questão do tempo. E agora, pastor, a tempestade vai chegar? Sim, ela chega. Ela está vindo para me destruir? Não, ela está vindo para te acrescentar maturidade na vida cristã. Pastor, o diabo está furioso comigo. Mostra para mim quando foi que ele acordou alegre. Ele está tentando contra mim. Será que é ele mesmo? Marcelo, eu vou mudar esse microfone, me perdoa. Mas está bem incômodo, né? Vou para esse daqui agora. Pronto, agora melhorou. Muito sopro, muito vento. Parece que o vento está soprando no meu microfone. É que a gente combinou para a mensagem, entendeu, irmãos? Mas é porque está incômodo demais o vento aqui. E Jesus está dormindo aqui ainda no barco, então dá um tempinho para mim. A questão não é se a tempestade vai vir ou não, e sim, com quem que você vai passar por ela. Apesar do cenário ser de possíveis tempestades naquele momento, devido às montanhas, e eles sabiam disso, a ordem de Jesus ainda foi: vamos passar para o outro lado. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus sabia que ia ter tempestade, mas ele também sabia que ele está presente no barco. Uma coisa nós devemos ter sempre a consciência em vida, que quando Jesus fala, ele cumpre. Quando Jesus fala, ele cuida. O que ele te falou, o que ele tem prometido a você, ele prometeu que você vai ser próspero, então ele cumpre. Ele prometeu para você que ele vai te curar, então ele cumpre. Ele prometeu para você que ele vai te usar, que ele vai te honrar, então ele cumpre. Jesus te prometeu que vai te exaltar, ele cumpre. Se ele te prometeu que vai cuidar de você, ele cumpre. Glória a Deus. Ele tem compromisso com a sua palavra, ainda mais ele, que João 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer para mim que ele no princípio era o verbo, a voz ativa de Deus. Então se ele falou, ele cumpre a palavra. Pode aparecer o que fosse no meio do caminho, que as palavras de Jesus ainda assim seriam: vamos passar para o outro lado. Porque a palavra de Jesus tem um simples, porém forte fato. Ela não é e não está condicionada a nada para ser realizada. Eu vou explicar melhor. Se eu, pastor Everton, der uma palavra para você e falasse para você: passemos a outra margem, para o outro lado, as minhas palavras podem ou não se realizar, porque a minha fala está condicionada à vontade de Deus. Ou seja, se Ele quiser, será realizado, mas se Ele não quiser, não será realizado. Agora, quando Jesus fala, eita mistério, Ele não condiciona a vontade dEle a ninguém. Então a palavra dEle vai se cumprir na tua vida.
Só quem tem promessa de Deus, dá um glória a Deus para ouvir daqui. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai agir. Ei, existem momentos na minha e na tua vida que a gente olha aquele menininho pequenininho. Vou usar a vida desse menino, hein? Vou usar a vida desse menino. Vou usar... Não, mas não quero mais nada não. Ixi, vai ser difícil agora. Vou usar a vida desse menino, hein? Estou querendo ir para a igreja, mas não. Tô querendo só fazer outras coisas. Jogar, videogame. Vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que Deus pega o menino e Deus coloca o menino em cima do altar e fala: vai pregar. Se Deus prometeu, não é uma questão de se Ele vai cumprir. Qual é a data que Ele vai cumprir? Eu vou te ensinar a fazer uma festa diferente essa noite. Deus te falou algo, te prometeu algo em relação à tua família. O maridão, a esposa, os filhos, prometeu, falou que minha família está nos pés do Senhor. Posso fazer um negócio? Eu vou fazer um exercício agora com você, eu vou contar até 3. A certeza de que você vai receber o que Ele cumpriu vai te fazer dar um grito de glória agora. 1, 2, 3. Isso é só para quem entende que quando Ele fala, Ele cumpre. Só que a Bíblia nos revela coisas incríveis sobre a fala de Jesus. Deixa eu ler para você aqui, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... É culto de domingo, pode falar isso hoje não, né? Um monte de gente gastando dinheirama para ouvir o coach falar. Está tudo na Bíblia de graça o que o coach está falando. O povo está gastando dinheiro com ele. Para de gastar dinheiro. Vai ler a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus ela é a mesma. Ontem, hoje, eternamente. Pastor, é que eu preciso que alguém me fale alguma coisa. Se tranca no teu closet e peça para Jeová falar com você. Para de correr atrás de profeta ou de profecia. Vou falar o que a minha amiguinha, pastora Helena Tanuri falou, coloquei na minha rede social esses dias agora, colocaram. Quando Deus quer falar contigo, Ele te encontra onde você estiver, você não precisa ir atrás dele não. Não precisa ir atrás, pode deixar que Ele vai te encontrar. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Agora você consegue entender uma coisa que Jesus falou. Passemos para a outra parte. Certamente não seria uma tempestadezinha, muito menos o mar, que iria atrapalhar. Sabe por quê? Anota isso. Toda promessa tem um propósito, mas todo propósito tem uma promessa. Para você chegar na promessa, vai ter que passar pelo propósito. E vou completar. Se você passa pelo propósito, você chega na promessa. Seja qual for a tempestade, ela tem um propósito. E ela vai te fazer crescer e amadurecer. Olha a experiência de Pedro, Tiago, João. Os discípulos subiram no barco. E passado de algum tempo, a palavra de Deus vai me contar, e a você também, vai nos dizer que começa uma grande tempestade. Lá no versículo 37, fala assim: de repente, começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que já estava ficando cheio de água. Só que era comum isso acontecer diariamente no mar da Galileia. Escuta uma coisa, deixa eu falar para você da tempestade, para você entender. Tempestade começa com um respingo. Muitas vezes, você está demorando a começar a orar, está demorando a vigiar, porque está vendo um respingozinho. Crente, desperta em nome de Jesus. Na hora que você vê um respingo, desce na olaria de Deus,
desce na presença dele, não fica esperando dar trovada, não vai passar, pastor, não vai dar nada não, respingou, escuta isso aqui, às vezes dá tempo de correr e se proteger, mas às vezes não dá tempo não. Tempestade é momento de você buscar abrigo, tempestade é momento de você não se precipitar no que vai falar, no que vai fazer e como vai agir. Sabe por quê? Tempestade, essa notícia que eu queria te dar, tempestade não é para a vida toda não, tempestade tem tempo determinado, profetizei, tempestade tem tempo determinado, e posso falar um negócio, quando você junta com Jeová, é você com ele que determina, você não entendeu, quando você junta com Jeová, é você com ele que determina o tempo. Sabe o que acontece? A Bíblia diz para mim assim, ó, que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, como é que você está determinando a tua noite e a tua manhã? Parei para pensar nisso não? Não? Como é que você está determinando a tua noite e a tua manhã? Tem gente que está dormindo de dia a dia, noite a noite, dia a dia, noite a noite, e todos os dias acorda em tristeza. Ei, Jesus não te chamou para viver nele, no caráter de Cristo, e andar triste, muito menos em depressão. Em nome de Jesus, sacode essa poeira que muitas vezes tem tentado te abafar, levanta em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e começa a determinar agora, hoje foi meu último dia de tristeza, porque a partir de amanhã de manhã, eu vou viver algo novo de Deus para a minha vida, eu vou viver na alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Crente tem que ter determinação, crente tem que ter posicionamento, crente tem que ter atitude. Se você não tivesse tido atitude, não estaria aqui essa noite, sabe por quê? Essa carne que compõe o teu corpo, estava te falando de repente hoje, comeu, está cansado, fica em casa para descansar, assiste pelo YouTube. A carne vai mandar eu ficar em casa, a carne vai mandar eu ficar quietinho debaixo do cobertor, assistir um negocinho, eu vou assistir o culto, assistir só o louvor, que eu gosto mais do louvor. É você quem traz essa carne para a igreja, é você quem se posiciona, é você quem determina, eu estou cansado, mas eu vou à casa de Deus, porque eu tenho que entregar um culto racional, e ouvir a voz do meu Deus. Ei, crente! Semana passada eu estava falando sobre ser a imagem de Deus, dentre elas eu falei, não adianta você virar para mim e falar, pastor, vou ficar em casa porque eu sou a igreja. Escuta uma coisa, dedo, você sem a mão não é dedo, mão, você sem o braço não é um completo. Essa história que apareceu na igreja moderna de que aonde eu for, eu sou igreja. Você é igreja, você é corpo quando você está comungando com os irmãos. Deixa eu falar um negócio e vou repetir para você. Quando Deus, em Gênesis, Ele fala, façamos, é o Pai, é o Filho e é o Espírito. Se Deus é nós, por que você insiste em ser eu? Se Ele falou façamos, por que eu sou igreja, eu não preciso? Cuidado, porque você faz parte de um corpo, e Jesus não está vindo buscar esse corpo e você separado de todo mundo, que eu sou igreja aqui, ó. Ele está vindo buscar uma noiva. Uma noiva. Vai se acostumando. Olha para o teu lado, porque tu vai viver do lado dele eternamente. Pode olhar aí agora, eternamente do lado dele e do lado dela. Esse aqui, pastor, isso aí, gente.
Desse jeito aqui, pastor? Desse jeito aí. Então, falando um negócio para você. Não adianta você esperar chegar no céu para começar a amar, não. Olha para ele e fala, eu te amo no amor de Jesus. Vai. Tem jeito, é Ele mesmo, é Ele mesmo, é Ele mesmo. Diante de um grande temporal, os discípulos tomam uma decisão no versículo 38. Apertou o negócio. Vamos atrás do mestre. Vamos aonde? Atrás do mestre. Não é pelo fato de Jesus não ter acordado, como você pensa muitas vezes, Jesus não acorda, o que está acontecendo? Que Ele não pode controlar a tempestade, sabe por quê? Apenas a presença dEle acalma todas as coisas na nossa... Vou repetir. Apenas a presença dEle acalma todas as coisas na nossa vida. A minha pergunta é, você está na presença? Você está na presença, porque a presença acalma tudo, a presença ela controla tudo, não perde o controle, é a presença que te faz passar pela tempestade. Ei, escuta uma coisa, Jesus está contigo na tempestade para passar por ela, não é para ficar nela não. Tem gente, eu posso pregar, igreja? Tem gente que parece que toma gosto da tempestade. Está gostosinho aqui, está um sofrimento bom, está doendo, não, mas está tão bonzinho aqui. Tem gente que toma gosto. Pode falar um negócio, você vai passar sozinho. Porque Jesus, Ele te encontra para passar contigo pela tempestade. Não é para ficar na tempestade. Se você quer ficar, você vai ficar sozinho. O que vale ressaltar nessa ocasião é que existia discípulo de Jesus que é pescador. Pedro, Tiago, João. Essa era uma profissão que eles tinham anos de prática. Então, certamente, eles enfrentavam diversas tempestades durante a sua vida de pescador inteira e conheciam aquela região. Só que tem uma coisa, mesmo diante de tanta experiência, guarda isso aqui. Mesmo com toda a experiência dos pescadores, ainda assim, eles ficaram com medo daquela tempestade. Com o quê? Com medo. Mestre, nós vamos morrer? O Senhor não se importa comigo? Não se importa conosco? Não se importa com a nossa morte? Vou falar um negócio para você. Medo é o oposto de fé. Medo e fé não caminham juntos. Dúvida não consegue caminhar com certeza. Ou você tem fé, ou você tem medo. Os dois não dá para você ter, não. Isso vai mostrar para mim e para você que muitas vezes na nossa vida nós podemos ter a experiência que for, a experiência necessária para diversas coisas da nossa vida, porém, experiência sem Jesus não adianta nada. Sabe o que é mais incrível? Que eu quero deixar plantado no teu coração. Você precisa da presença de Jesus no teu barco. Você precisa da presença de Jesus na tua vida. Sabe por que Jesus estava dormindo? Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele já sabia aonde ele ia chegar com tempestade ou sem tempestade. Ele já sabe aonde ele vai chegar. É você que ainda não sabe. Portanto, agarra nele com fé. Deixa ele pilotar o barco da tua casa em nome de Jesus, porque ele já sabe aonde ele vai chegar. Ei, escuta uma coisa, não se preocupa em nome de Jesus com o que está acontecendo no meio do caminho. Sabe por quê? Basta uma ordem do Mestre Todo-Poderoso. Uma ordem, e o vento tem que parar, e a tempestade tem que se acalmar. Só que você tem que convidar ele para entrar. Quero chamar o louvor aqui em cima. Existe um versículo que mexeu muito comigo. Não foi o versículo em que Jesus manda o povo passar para o outro lado? Jesus já sabia o que ia acontecer.
Não foi o versículo em que de repente os discípulos ficaram com medo. O versículo que me chamou mais atenção não foi de repente, mestre, o senhor não está vendo quem está morrendo, o senhor não vai fazer nada, não foi não. Tem um versículo na palavra de Deus, no capítulo 4 de Marcos, que diz assim, 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e só foi bonança. Qual é a tempestade que você está passando? Qual o tamanho das ondas essa noite que você chegou aqui? Quão forte está o mar agora? Ei, de repente o mar está muito bravo, porque você está escolhendo a pessoa errada para estar dentro do barco com você na hora da tempestade. E a pessoa que você está escolhendo não tem o poder de falar, mar, vento, aquieta-te. Nada contra não, mas é porque está numa moda tão grande. Eu parei para pensar hoje, irmão, eu não estou ficando velho, é só os anos que estão passando, é diferente. Mas para um homem, esse dedo aqui, ó, você veio do Rio de Janeiro, né, Jaime? Eu sou da época que você comprava telefone por causa das ações, não era por causa do número telefônico. Lembra disso aí, Jaime? Ô, meu pai tinha um bocado. Era esse dedo aqui, ó. Você sabe o que é isso, minha filha? Não, vai para lá. Você tem o quê? 50 anos de idade, por enquanto? Que é isso? Dedão aqui, ó, dentro do buraco. Vou ligar para onde? 972. Aí você vem aqui, ó. O 9 era longo, hein, gente? Era 7 2. Dedão aqui dentro do buraco. O senhor conhecia isso, pastor? O senhor dessa época aí também? O senhor tá velho, hein, pastor? Não é brincadeira não, um negócio desse, hein? Eu vi tudo isso, pastor. Eu tenho uma foto lá em casa, eu em pé no orelhão, tiraram uma foto de mim, eu aqui, ó, gente, tinha pose para ficar no orelhão, não era de qualquer maneira, ninguém ia no orelhão descalço, largado, não, tinha que dar uma arrumadinha, telefone aqui do lado, aqui assim, ó, olhava pro lado assim, eu vi essa roletinha virar um teclado depois, eu vi o telefone PT550 da Motorola ser lançado. Eu tinha um. Gente, se eu tivesse com um terno desse lá no Rio de Janeiro, Paulinho, o terno vinha aqui pro bolso, o telefone aqui, ó. Fala sério, era ou não era? Tem uns ali que estão rindo porque fazia isso mesmo. Era. Telefone aqui, ó. Ia pro mall, telefone aqui, ó. Não tinha nem linha, gente, o telefone. Aqui, ó. Telefone aqui, ó. E aqui no dedo era a chave da moto de um amigo emprestado e o capacete aqui assim, ó. E aí, gente, já fez tanta coisa na vida, hein? O que eu quero dizer para você é que você já viu tanta coisa acontecer. E ainda com tudo isso que você viu, Deus não deixou você naufragar.
Deus não deixou você perecer. Quantas tempestades que Ele passou com você, para você nos dias de hoje, dessa bendita igreja moderna, que está tentando apagar do mapa a igreja primitiva e verdadeira. Essa igreja moderna que está propondo você escutar mais o homem do que a Deus. Para com isso em nome de Jesus. O homem é falho. Eu posso pregar o que eu quiser para você essa noite. Daqui a 50 anos eu não estou mais aqui, mas a palavra dele, em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, vai continuar te falando: eu estou contigo na tempestade. Gente, quem já passou por tempestade aqui? Levanta a mão. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele cumpriu a palavra dele, Ele cumpriu as promessas. Para que você está abandonando Ele para tentar algo novo? Ei, fica com o que está funcionando, fica com Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Ele não tem que provar mais nada para ninguém. Ele já venceu a cruz e a morte. Ele não precisa provar mais nada para ninguém, nem para mim, nem para você. Fica com Jesus de Nazaré. Não tenta nada novo não, só porque está lá no vídeo, porque está falando bonito. Não tenta não. Continua lendo a palavra que vai dizer para você assim, ó: vento, aquieta-te. Mar, acalma-se. Fica de pé em nome de Jesus. Tempestade, deixa eu anunciar um negócio para você. Até hoje eu estava olhando para você de baixo para cima, morrendo de medo de ser muito grande. Vamos inverter. A partir de agora eu vou olhar para você de cima para baixo, e eu vou te falar: cuidado. Não é pelo tamanho do meu Deus, não. É porque foi Ele quem te criou, e você, criatura, tem que obedecer ao Criador. Se Ele falar para você acalma-te, acalma-te. Eu deixo você com essa palavra: aquieta-te. Mas pastor, é que o senhor não sabe o que está acontecendo. Eu não sei não. A minha palavra para você essa noite é: aquieta-te. Mas pastor, se eu não tiver até hoje à noite, amanhã de manhã, em nome de Jesus, aquieta o teu coração. Para de querer fazer o papel do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele tem que fazer, e você simplesmente precisa crer e obedecer. Aquieta o teu coração. Eu não sei, pastor, meu próximo semestre, eu não sei se eu volto para o Brasil, eu não sei se eu fico aqui. Aquieta teu coração. Mas é que tem uma tempestade. Quem escolhe Jesus para passar na tempestade essa noite, levanta a sua mão. Eu quero orar contigo. Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, toma o teu povo na tua mão. Seja qual for a tempestade que nós vamos passar, nós escolhemos passar contigo essa noite. Seja qual for o problema, a situação, por maior que ele seja, nós escolhemos passar contigo essa noite. Senhor, nós não queremos colocar o Senhor simplesmente dentro do nosso barco, nós queremos colocar o Senhor na frente do barco da nossa vida. Escuta isso aqui. Todo homem foi chamado para ser um sacerdote. Só os homens, levanta sua mão direita para mim aí. Só os homens, só os homens. Deus te chamou para ser sacerdote da tua casa. Deus te chamou para ser o sacerdote da tua casa. Em nome de Jesus, coloca Ele na frente do barco chamado família essa noite.
Porque tem momentos que, Jesus, como é que eu vou fazer isso aqui? Coloca Ele na frente. Mas como é que eu vou fazer? Se preocupa não, sabe por quê? Eles podiam tentar o que quisesse contra a tempestade, não tinham o que fazer, mas o Criador, uma palavra, homem, Deus está falando contigo essa noite. Ele está aquietando a tempestade que está passando dentro da tua casa agora. Tu entrou aqui essa noite, falou: Senhor, fala comigo essa noite, para que eu possa ter mais um dia de prazer dentro desse lar com essa. Deus está aquietando a tempestade dentro da tua casa agora. Sabe por quê? A criatura tem que obedecer o Criador. A criatura tem que obedecer o Criador. Pai, em nome de Jesus.